A realidade tem limites e regras que não podem ser quebradas. Um desses limites diz que certos problemas simplesmente não podem ser resolvidos. E isso não tem nada a ver com velocidade ou paciência. Eles são impossíveis desde o início. Em 2019, uma máquina quântica ultrapassou esse limite mesmo assim. E quase ninguém fora do mundo da física percebeu que isso havia acontecido. Eis o que os físicos concluíram. A única explicação para o que aquela máquina conseguiu fazer é que o nosso universo está tomando emprestada a capacidade de outros universos, da mesma forma que o seu celular depende de uma torre de telefonia. Esse empréstimo implica que esses outros universos existem, e implica que somos apenas um entre muitos. A pessoa que previu esse desfecho trabalhava sozinha, à noite, em uma casa em Oxford, onde ainda vive hoje, raramente saindo. Seu nome é David Deutsch, e em 1985 ele publicou um artigo que quase ninguém leu na época. O artigo perguntava se uma máquina física poderia, em princípio, simular qualquer processo físico em qualquer lugar do universo, não aproximá-lo, mas reproduzi-lo exatamente, usando as próprias leis da física como seu sistema operacional. A conclusão de Deutsch surpreendeu todos que acabaram lendo o texto. Um computador comum não consegue fazer isso. Não porque seja fraco demais, mas porque está confinado a uma única realidade física, e essa única realidade não possui recursos suficientes para conter todos os cálculos que uma máquina quântica realiza. A resposta de Deutsch foi que o trabalho se desenrola através de inúmeras versões da realidade ao mesmo tempo, não de forma figurada, mas como um mecanismo físico real. O computador quântico se tornou o primeiro dispositivo na história humana cujo funcionamento depende da existência de mundos paralelos. E ele funciona. E ele entrega resultados. A única explicação que se sustenta aponta para algum lugar além da borda de tudo o que podemos ver, o que significa construir algo cujo funcionamento básico depende de uma realidade que nunca podemos observar diretamente. Em 1935, um físico chamado Erwin Schrödinger se propôs a derrubar a própria teoria que ele ajudava a construir, porque ela carregava uma ideia que ele considerava intolerável, a de que uma partícula não tem um estado definido até que alguém a meça. Ele criou um cenário para expor essa suposta absurdidade: um gato trancado dentro de uma caixa de aço, ligado a um mecanismo acionado pelo decaimento de um único átomo radioativo. Segundo a teoria, o átomo ocupa as duas possibilidades ao mesmo tempo até ser observado, o que significaria que o gato estaria simultaneamente vivo e morto até que a caixa fosse aberta. Ele pretendia que isso fosse uma armadilha. Em vez disso, a física continuou confirmando a teoria década após década, e o gato se tornou sua ilustração mais famosa, e não sua ruína. Um qubit, a unidade básica dentro de um computador quântico, se comporta exatamente como aquele átomo. Ele não é simplesmente zero e não é simplesmente um. Ele é os dois ao mesmo tempo até o instante em que é medido. E enquanto mantém esse estado duplo, realiza cálculos em todos os seus valores possíveis simultaneamente. Essa é a verdadeira origem do seu poder, não a velocidade pura, mas a capacidade de existir em vários estados ao mesmo tempo e calcular através de todos eles antes de se fixar em um único resultado. Aqui está um número que reformula tudo: 300. Construa uma máquina com 300 qubits, e o número de estados que ela consegue manter simultaneamente é igual a 2 elevado à 300ª potência, um 2 seguido de 90 zeros, maior do que o número total de átomos em todo o universo observável. Simplesmente não há espaço para armazenar esse cálculo dentro de um único universo. Se você precisa de mais estados do que existem partículas para contê-los, você está, por definição, recorrendo a recursos vindos de algum lugar além desse universo. Deutsch observou essa aritmética e concluiu que o cálculo se espalha por instâncias paralelas da realidade, cada uma percorrendo um caminho diferente pelo espaço de soluções, até que os resultados se combinem através de um processo chamado interferência em uma única resposta entregue de volta aqui. A pessoa que primeiro traduziu tudo isso para uma matemática utilizável morreu sem nunca saber que sua ideia sustentaria uma indústria de trilhões de dólares. Seu nome era Hugh Everett III. Em 1957,
como estudante de doutorado em Princeton, ele propôs o que chamou de interpretação de muitos mundos. Quando um sistema quântico é medido, todos os resultados possíveis acontecem, e a realidade se divide em ramos separados, cada um igualmente real. Niels Bohr, o físico mais influente da época, rejeitou a ideia, e o campo seguiu sua liderança. Everett abandonou a física acadêmica quase imediatamente. Foi trabalhar para o Pentágono construindo modelos de mira nuclear, bebia pesadamente, fumava pesadamente e morreu de ataque cardíaco em 1982, aos 51 anos, praticamente esquecido. Sua filha escreveu em seu diário que desejava morrer para se reunir com o pai, em um universo paralelo. Seu filho se tornou músico e batizou sua banda de Eels. A interpretação que Bohr descartou é hoje, dependendo de a quem se pergunte, o principal referencial teórico para explicar por que os computadores quânticos funcionam. Um enigma relacionado surge naturalmente. Se esses mundos paralelos são reais o suficiente para computar dentro deles, por que nunca os vemos diretamente? Um físico chamado Wojciech Zurek passou anos perseguindo essa pergunta, e sua resposta é chamada de decoerência. Um sistema quântico mantém sua mistura de possibilidades apenas enquanto está isolado de tudo o mais. No instante em que interage com uma única partícula externa, informação vaza para o ambiente ao redor, e a mistura colapsa em um único estado. É por isso que uma xícara de café nunca fica em superposição, e é por isso que as câmaras usadas para construir máquinas quânticas são resfriadas a temperaturas mais frias que o espaço profundo, para manter o cálculo escondido do universo tempo suficiente para extrair uma resposta. Em outubro de 2019, um artigo descreveu uma máquina de 53 qubits que resolveu um quebra-cabeça matemático específico em 200 segundos, uma tarefa que, segundo alegado, levaria ao supercomputador clássico mais poderoso do planeta cerca de 10 mil anos. Uma empresa rival contestou, argumentando que a mesma tarefa poderia ser feita de forma clássica em cerca de 2 dias e meio em vez de 10 mil anos, e essa revisão se tornou a história que todos lembram. Mas 2 dias e meio contra 200 segundos ainda representa uma diferença de mais de 1000 vezes. E o quebra-cabeça escolhido foi deliberadamente construído para favorecer a máquina quântica. O que importava não eram os números específicos, mas o formato da curva na qual esses números se encontravam. Uma curva que não se estabiliza sozinha. A explicação de por que as máquinas quânticas superam as clássicas veio de Richard Feynman, que em 1982 argumentou que apenas uma máquina seguindo regras quânticas conseguiria simular eficientemente sistemas quânticos. O mecanismo se chama interferência. Imagine duas ondas se encontrando na água. Picos se combinam formando picos ainda maiores e um pico encontrando um vale se anula, deixando a superfície plana. Um computador quântico é construído de forma que todo caminho que leva a uma resposta errada se anule sozinho, enquanto os caminhos que levam à resposta correta se reforçam mutuamente. A máquina não testa todas as respostas possíveis para depois verificar qual está certa. Ela cria condições nas quais as respostas erradas não conseguem sobreviver. Em 1994, um matemático chamado Peter Shor desenvolveu um algoritmo que permite a um computador quântico decompor qualquer número grande em seus fatores primos, uma tarefa fácil de fazer, em uma direção e, para uma máquina clássica, praticamente impossível de reverter. Praticamente toda a criptografia que protege o mundo digital moderno se baseia nessa reversão ser impraticável. Shor provou que não é. Um computador quântico suficientemente poderoso, rodando seu algoritmo, poderia fatorar esses números em horas em vez de milênios, e embora tal máquina ainda não exista nessa escala, as máquinas estão crescendo exponencialmente, o que significa que qualquer coisa criptografada hoje já pode estar sendo coletada e armazenada por qualquer um disposto a esperar até que a fechadura finalmente se abra. Criptógrafos chamam isso de colher agora, decifrar depois. Essa ameaça produziu um sinal institucional discreto, mas revelador. Em 2016, um órgão nacional de padronização lançou uma competição internacional convidando matemáticos e criptógrafos a submeterem métodos de criptografia inteiramente novos.
capazes de resistir a um computador quântico rodando o algoritmo de Shor. 82 equipes de 25 países participaram. A competição durou 8 anos e os padrões finais foram publicados em 2024. Um órgão governamental não passa 8 anos coordenando dezenas de equipes internacionais para resolver um problema puramente hipotético. As pessoas com acesso a informações classificadas sobre o estado real do hardware quântico claramente acreditam que a ameaça é real e está chegando dentro de um prazo que exige ação imediata. A questão mais profunda, por trás de tudo isso, vem de John Wheeler, que passou 60 anos no centro da física teórica, cunhou o termo buraco negro e orientou os doutorados tanto de Feynman quanto de Everett. Sua conclusão foi que a informação não é algo que o universo simplesmente contém. A informação é do que o universo é feito. Cada partícula deriva sua existência de respostas a perguntas de sim ou não. Se Wheeler estiver certo, então um dispositivo que manipula informação no nível físico mais fundamental não está modelando a realidade. Ele está operando diretamente sobre o substrato do qual a realidade é construída. Um físico chamado Rolf Landauer já havia fornecido uma pista mensurável, apontando para a mesma conclusão décadas antes. Em 1961, ele argumentou que a informação é física, não abstrata, e que apagar um único bit necessariamente libera uma pequena e inevitável quantidade de calor no ambiente ao redor. A previsão ficou sem confirmação experimental por décadas, até que uma equipe liderada por Eric Lutz a confirmou experimentalmente em 2012, aprisionando uma partícula microscópica, apagando um bit de sua informação e medindo exatamente o calor previsto pela fórmula de Landauer. Todo cálculo, portanto, deixa um traço físico no universo, o que levanta uma questão curiosa para máquinas construídas justamente para manter a informação em um estado misto e indeciso pelo maior tempo possível antes de colapsar em uma resposta. Naquele mesmo ano, 1935, Albert Einstein publicou junto com colegas um artigo com o objetivo de provar que a mecânica quântica era incompleta. O artigo descrevia duas partículas que interagem e se afastam, onde medir uma determina instantaneamente o estado da outra, não importa a distância entre elas. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e considerou fisicamente impossível, insistindo que as partículas deveriam carregar informação oculta e predeterminada. Ele estava errado, não discutivelmente errado, mas experimental e mensuravelmente errado, de uma forma que levaria mais 3 décadas para ser provada. A propriedade que Einstein rejeitou é chamada de emaranhamento quântico, e é um dos principais recursos dos quais os computadores quânticos dependem hoje. Por décadas, ninguém conseguiu projetar um experimento capaz de resolver a questão em definitivo. Então, em 1964, um físico chamado John Bell descobriu que a visão de Einstein e a visão quântica fazem previsões numericamente diferentes e testáveis, e ele calculou o limite estatístico preciso que as separava. Em 1982, um físico francês chamado Alain Aspect realizou o experimento com precisão suficiente para resolver a questão, emaranhando fótons, disparando-os em direções opostas rumo a detectores e alterando a sua orientação dos detectores no último instante possível, de modo que nenhum fóton pudesse ter antecipado um resultado. As correlações ultrapassaram claramente o limite de Bell. As variáveis ocultas de Einstein não conseguiam explicar o que Aspect mediu. O Prêmio Nobel de Física de 2022 foi concedido a Aspect e a 2 colegas por esse trabalho, 40 anos após o experimento original, confirmando que 2 partículas, separadas por qualquer distância, podem permanecer conectadas de uma forma sem explicação clássica. Uma demonstração relacionada veio uma década depois. Em 1993, físicos descreveram um procedimento para transferir o estado quântico completo de uma partícula para outra partícula distante, sem mover qualquer matéria, usando um par emaranhado compartilhado e um canal de comunicação comum. Anton Zeilinger realizou a primeira demonstração em laboratório em 1997, e em 2017, uma equipe de pesquisa teleportou um estado quântico
até um satélite orbitando a 1.400 quilômetros de altitude, provando que o efeito funciona em escala planetária. Uma ideia relacionada, desenvolvida durante os anos 90 pelos físicos Gerard T. Hooft e Leonard Susskind, leva essa lógica ainda mais longe. Conhecida como princípio holográfico, ela afirma que a quantidade máxima de informação que uma região do espaço pode conter não é determinada por seu volume, mas pela área de sua superfície externa, o que significa que tudo o que acontece dentro de um determinado volume está, de certa forma, totalmente codificado em sua fronteira bidimensional, em vez de distribuído por seu interior. Se isso for verdade, o próprio espaço pode ser uma espécie de projeção que surge de uma camada mais fundamental de informação, o que colocaria as operações de um computador quântico abaixo do espaço, e não apenas dentro dele. Nada disso importa se as máquinas não conseguirem manter seus estados quânticos por tempo suficiente para concluir um cálculo, e essa fragilidade quase convenceu os físicos, ao longo dos anos 80, de que computadores quânticos práticos seriam impossíveis. Um único fóton perdido, ou uma vibração minúscula, pode destruir um estado misto antes que um cálculo termine. E ao contrário dos bits clássicos, os qubits não podem simplesmente ser copiados como backup, uma restrição conhecida como Teorema da Não Clonagem. Em 1995, Peter Shor também resolveu esse problema, descobrindo como distribuir um qubit lógico de informação por 9 qubits físicos, de modo que a informação vivesse nas relações entre eles, e não em nenhum deles isoladamente, o que significa que a perda de um qubit não destruiria o todo. Isso levou a uma prova chamada Teorema do Limiar, mostrando que computadores quânticos suficientemente confiáveis poderiam ser construídos simplesmente adicionando mais qubits físicos por qubit lógico. Em fevereiro de 2024, uma grande empresa de tecnologia anunciou um novo avanço, um qubit topológico, protegido contra erros não por redundância, mas pela própria geometria do espaço, usando partículas chamadas férmions de Majorana, cuja informação existe na relação entre dois locais separados, e não em nenhum dos dois, isoladamente. A base teórica para isso havia sido lançada pelo físico Alexei Kitaev em 1997, construída sobre a matemática da topologia, onde propriedades como o número de buracos em uma forma não podem ser alteradas por pequenas mudanças locais. Um segundo algoritmo, publicado em 1996 por Love Grover, aplica o mesmo princípio de interferência à busca, em vez da fatoração. Buscar em uma lista desordenada de 1 bilhão de itens levaria a um computador clássico, em média, cerca de 500 milhões de verificações, enquanto o algoritmo de Grover encontra a resposta em cerca de 30 mil, amplificando o resultado correto e suprimindo simultaneamente todos os incorretos. A vantagem é menor do que a de Shor, mas se aplica universalmente a qualquer problema de busca, o que significa que as máquinas quânticas eventualmente serão mais rápidas para encontrar estruturas ocultas em qualquer conjunto de dados, simplesmente por causa da física, e não da engenharia. O poder crescente levanta um problema separado que recebe muito menos atenção: a verificação. Em 2007, uma empresa canadense anunciou o primeiro computador quântico comercial, e físicos passaram anos discutindo publicamente se ele estava realmente fazendo algo quântico. Não se era útil, mas se seu comportamento sequer se qualificava como tal. Os testes permaneceram ambíguos, e uma máquina no valor de dezenas de milhões de dólares havia sido vendida de algumas das organizações tecnicamente mais sofisticadas do planeta, sem que ninguém conseguisse dizer com precisão o que ela estava fazendo. Internamente, um cientista da computação chamado Thomas Vidjak mostrou depois por que essa ambiguidade não era um acidente de engenharia. Em 2016, ele demonstrou que verificar o resultado de um cálculo quântico suficientemente grande exige recursos que crescem exponencialmente junto com o próprio cálculo, o que significa que a verificação clássica se torna não apenas difícil, mas fisicamente impossível a partir de certa escala.
Estamos construindo máquinas cujas respostas cada vez mais não conseguimos verificar de forma independente, confiando nelas porque passaram em testes pequenos que conseguíamos checar, e supondo que essa confiança se estenda a problemas que não conseguimos verificar de forma alguma. A curva de crescimento por trás de tudo isso continua acelerando. Em dezembro de 2023, uma grande empresa de tecnologia revelou um processador com 1.121 qubits, comparado a 53 apenas 4 anos antes, um aumento de mais de 20 vezes. Projetando essa trajetória mais 15 duplicações adiante, chega-se a aproximadamente 1.700.000 qubits, e a maioria das estimativas coloca o limiar para quebrar a criptografia amplamente usada, entre 1 milhão e 4 milhões de qubits físicos. Essa aritmética é uma triangulação aproximada, não uma certeza. Mas o debate público entre empresas rivais sobre o tamanho exato da vantagem quântica, em vez de sobre se essa vantagem existe, já é, em si, um sinal de quão rápido o campo está avançando e de quanto ambos os lados entendem estar em jogo. Felizmente, existe uma resposta do outro lado dessa ameaça. 10 anos antes de Shor publicar seu algoritmo, os pesquisadores Charles Bennett e Gilles Brassard publicaram o primeiro protocolo de criptografia quântica, construído sobre o fato de que medir um estado quântico necessariamente o perturba. Duas partes podem compartilhar uma chave secreta, usando fótons individuais, e qualquer espião que interceptasse esses fótons inevitavelmente os perturbaria, revelando sua presença através dos erros resultantes. Essa segurança se baseia nas leis da física e não na dificuldade computacional, o que significa que nenhuma quantidade de poder computacional, quântico ou não, consegue quebrá-la. No verão de 2017, uma equipe usou um satélite dedicado para realizar uma videochamada criptografada quanticamente ao longo de cerca de 7.600 quilômetros, entre duas cidades em lados opostos do globo, provando que a abordagem funciona em escala global, e uma internet quântica protegida pela física e não pela matemática está agora sendo ativamente construída. Começamos com um número, 200 segundos contra 10.000 anos, uma diferença tão grande que, à primeira vista, parecia mais um erro de medição do que um fato físico. Não era um erro, era um único ponto de dados. E tudo o que foi examinado desde então aponta na mesma direção. A máquina funciona porque toma emprestados recursos de versões paralelas da realidade, exatamente como Deutsch argumentou lá em 1985, e a informação parece ser a substância subjacente, da qual essas realidades são construídas. As máquinas continuam crescendo, a criptografia construída para resistir a elas ainda está sendo implementada, e uma rede global protegida pela física, e não pela matemática, já está tomando forma em órbita, enquanto a conversa pública em geral ainda trata tudo isso como um problema para amanhã. Hugh Everett morreu em seu sofá em 1982, e a seu próprio pedido, suas cinzas foram jogadas fora, porque dentro do modelo em que ele acreditava, não importava o que acontecesse com qualquer configuração física particular. Em algum lugar, em algum ramo, ele ainda estava vivo, ainda observando a tecnologia construída sobre sua matemática se tornar um dos empreendimentos de engenharia mais importantes deste século. A ideia que Bohr rejeitou é hoje citada nos documentos técnicos de empresas que valem centenas de bilhões de dólares. David Deutsch ainda não anda de avião, ainda raramente sai de Oxford, ainda trabalha à noite e ainda acredita genuinamente que a interpretação de muitos mundos não é apenas um referencial conveniente, mas uma descrição real da realidade, que a máquina que ele ajudou a projetar está neste exato momento alcançando um vasto número de universos paralelos e extraindo respostas deles. A máquina funciona. Ela produz respostas corretas, e se a única explicação coerente para isso exige universos paralelos, então a pergunta razoável não é se devemos levar essa explicação a sério, mas o que mais pode já estar esperando do outro lado dela, em ramos sobre os quais nunca perguntamos, porque presumimos que não eram reais o suficiente para importar.
A verdadeira razão pela qual a máquina funciona é que eles são reais o suficiente para computar, o que os torna reais o suficiente para nos perguntarmos sobre eles. Ela está funcionando agora mesmo, em algum lugar dentro de uma câmara refrigerada, extraindo respostas de lugares que não conseguimos ver.